Você sabia que 3 mulheres chamadas Maria estiveram entre as mais fiéis seguidoras de Jesus? Elas presenciaram milagres, estiveram ao pé da cruz e foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Hoje vamos conhecer a história inspiradora das 3 Marias da Bíblia e as lições de fé que elas nos deixam. Na Bíblia, especialmente nos Evangelhos, encontramos várias mulheres chamadas Maria. 3 delas se destacam por sua devoção, coragem e presença nos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Betânia. Cada uma desempenhou um papel único. Maria, a mãe, nos ensina sobre obediência e entrega total à vontade de Deus. Maria Madalena, sobre libertação e gratidão, sendo exemplo de alguém transformado pelo poder de Cristo. Maria de Betânia, sobre adoração profunda e amizade sincera com o Mestre. Essas 3 mulheres viveram em tempos difíceis para as mulheres, mas quebraram barreiras culturais, permaneceram próximas de Jesus e deixaram um legado espiritual que ecoa até hoje. Suas histórias não apenas registram eventos bíblicos, mas também revelam que Deus valoriza profundamente o coração disposto e fiel. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural. Nos tempos de Jesus, o nome Maria, do hebraico Miriam, era muito comum entre as mulheres judias, carregando o significado de amada ou senhora. A sociedade era patriarcal e o testemunho feminino tinha pouco valor legal. Ainda assim, as 3 Marias aparecem nos relatos como testemunhas diretas da morte e ressurreição de Cristo, o evento central da fé cristã. Maria, mãe de Jesus, viveu desde a juventude com o peso e a honra de ser escolhida para gerar o Filho de Deus. Maria Madalena, liberta de 7 demônios, se tornou seguidora fiel, sustentando o ministério de Jesus com seus bens e estando presente até no sepulcro. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, abriu seu lar para Jesus e o honrou com gestos de amor e adoração, como o episódio em que ungiu seus pés com perfume. No contexto histórico, essas mulheres desafiaram as expectativas culturais. Enquanto a maioria das mulheres era restrita ao ambiente doméstico, elas se tornaram discípulas públicas, andando com Jesus, ouvindo seus ensinamentos e servindo ao reino de Deus. Maria, mãe de Jesus. O sim que mudou o mundo. Maria era uma jovem simples de Nazaré, prometida em casamento a José, um carpinteiro. Vivendo em um vilarejo pequeno e sem destaque, levava uma vida humilde, marcada por tarefas domésticas e a espera por seu futuro lar. Foi nesse cenário comum que Deus escolheu alguém incomum, uma jovem com um coração disposto a obedecer. O encontro com o anjo Gabriel mudou tudo. A mensagem era extraordinária. Ela conceberia e daria à luz o Filho do Altíssimo, sem ter relações com homem algum. Maria poderia ter se apegado ao medo ou à incredulidade, mas respondeu com uma das frases mais marcantes das Escrituras. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse sim foi um ato de coragem, pois colocava sua reputação e até sua vida em risco. Naquela época, uma gravidez fora do casamento poderia resultar em rejeição social e até apedrejamento. Mas Maria não mediu as consequências. Ela confiou que Deus cuidaria de tudo. Sua fé não foi apenas uma crença silenciosa, foi uma entrega ativa que moldaria a história da humanidade. Ao longo da vida, Maria enfrentou desafios profundos. Fugiu com José e o bebê para o Egito para escapar de Herodes, viu seu filho crescer e ser incompreendido por muitos, e no final esteve ao pé da cruz, testemunhando a crucificação. Sua dor era imensa, mas sua fé permaneceu firme. Maria não apenas gerou Jesus fisicamente, ela o acompanhou em sua missão. Esteve presente no primeiro milagre em Caná, incentivando Jesus a agir. Orava com os discípulos após a ressurreição, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Era uma mulher de oração e perseverança.
O exemplo de Maria nos ensina sobre submissão à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho à frente. Mostra que a obediência não é ausência de medo, mas a decisão de confiar mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Seu legado nos desafia a viver com um sim constante ao Senhor em grandes e pequenas coisas. Muitas vezes, Deus nos chama a tarefas que parecem impossíveis ou arriscadas, mas se Ele nos escolheu, Ele também nos capacitará. Assim, Maria, mãe de Jesus, não é apenas um personagem histórico, mas um modelo de fé ativa e confiança absoluta no Senhor. Seu sim foi o início da maior história de amor já contada, a vinda do Salvador ao mundo. Maria Madalena, da escuridão à luz. Maria Madalena é uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento, não apenas pelo seu encontro com Jesus, mas pela transformação radical que ele operou em sua vida. Ela vivia atormentada por 7 demônios, o que provavelmente causava sofrimento emocional, físico e espiritual. Era uma vida de escravidão ao medo, à opressão e talvez até à rejeição social. O encontro com Jesus mudou tudo. Com uma palavra de autoridade, ele libertou Maria Madalena de toda a opressão. Pela primeira vez, ela experimentou verdadeira paz e liberdade. Essa libertação não foi apenas uma mudança de circunstância, mas um renascimento, um novo propósito para viver. Grata pela graça recebida, Maria Madalena tornou-se uma seguidora fiel. Diferente de muitos que buscavam Jesus apenas por milagres ou benefícios, ela permaneceu próxima dele até o fim. Estava presente no momento mais sombrio da história, a crucificação. Enquanto muitos discípulos fugiram, ela permaneceu ao pé da cruz, demonstrando lealdade e amor incondicional. No dia da ressurreição, Maria Madalena foi a primeira a chegar ao sepulcro. Encontrou-o vazio e, tomada pela tristeza, não reconheceu Jesus de imediato. Mas bastou ele pronunciar seu nome Maria, para que seus olhos se abrissem e o seu coração transbordasse de alegria. Ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição, recebendo a missão de anunciar aos discípulos que o Mestre estava vivo. Maria Madalena nos ensina que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado por Jesus. Sua história prova que Cristo não apenas liberta, mas também confia missões importantes àqueles que o amam. Sua vida é um convite a permanecer fiel, mesmo nos momentos de maior dor. Ela nos inspira a não desistir, a permanecer firmes quando tudo parece perdido, porque a vitória pode estar mais perto do que imaginamos. Assim como Maria Madalena ouviu seu nome da boca do Salvador, nós também somos chamados pessoalmente por Ele para uma vida de liberdade, amor e propósito. Não importa o passado, Jesus é capaz de nos transformar e nos usar para proclamar a maior notícia do mundo. Ele vive, Maria de Betânia. Ouvindo aos pés do Mestre. Maria de Betânia é lembrada como uma mulher de devoção profunda e sensibilidade espiritual. Irmã de Marta e Lázaro, ela vivia na pequena aldeia de Betânia, próxima a Jerusalém, e seu lar era um lugar onde Jesus frequentemente se hospedava. Sua história aparece em momentos-chave do ministério de Cristo, sempre marcada por gestos de amor e entrega. Um dos episódios mais conhecidos é quando Jesus visita a casa de Marta e Maria. Enquanto Marta se preocupa com os afazeres domésticos, Maria escolhe sentar-se aos pés do Mestre para ouvir atentamente suas palavras. Essa postura não era comum para as mulheres da época, já que o estudo formal da Torá era reservado principalmente aos homens. Ainda assim, Maria rompe barreiras culturais para buscar aquilo que era mais precioso, a presença e o ensino de Cristo. Em outra ocasião, quando Lázaro havia morrido, Maria corre ao encontro de Jesus, chorando e dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo em meio à dor, ela reconhece o poder de Jesus. O Mestre, profundamente comovido, realiza um dos milagres mais impressionantes. Ressuscita Lázaro, reafirmando que ele é a ressurreição e a vida.
Talvez o ato mais marcante de Maria de Betânia tenha sido ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo, enxugando-os com seus próprios cabelos. Esse gesto, feito dias antes da crucificação, foi um ato profético, pois Jesus declarou que ela estava preparando-o para o sepultamento. Enquanto outros criticavam o desperdício daquele perfume, Maria compreendia que nada era caro demais para oferecer ao Salvador. Sua vida nos ensina sobre prioridade espiritual. Em um mundo apressado, Maria nos lembra de que ouvir Jesus é mais importante do que qualquer tarefa. Ela também nos mostra que o amor verdadeiro não mede esforços nem custos para honrar o Senhor. Maria de Betânia viveu uma fé que se expressava em ações concretas: sentar-se para ouvir, chorar aos pés de Jesus na dor e derramar o melhor que tinha como adoração. Ela nos convida a uma entrega total, a reconhecer que o tempo na presença de Cristo é o investimento mais precioso que podemos fazer. Assim como ela, somos chamados a escolher a boa parte, aquela que não nos será tirada. Maria, Mãe de Jesus, o coração que guarda as promessas. Maria, a Mãe de Jesus, é uma das figuras mais reverenciadas das Escrituras. Jovem simples de Nazaré, foi escolhida para a mais extraordinária missão: ser o vaso humano pelo qual o Filho de Deus viria ao mundo. Seu chamado começou quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo, trazendo ao mundo o Salvador prometido. Mesmo diante de uma mensagem tão incompreensível para os padrões humanos, Maria respondeu com submissão e fé: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essas palavras revelam a essência de seu caráter: humildade e confiança total em Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. A jornada de Maria não foi fácil. Ela enfrentou o risco da rejeição social, já que uma gravidez antes do casamento era motivo de escândalo em sua cultura. Além disso, viveu a experiência de dar à luz em um estábulo, fugiu para o Egito com José para proteger o menino e presenciou, ao longo dos anos, a oposição crescente contra seu filho. O Evangelho descreve Maria como alguém que guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Essa atitude nos ensina sobre a importância de refletir e guardar as promessas de Deus, mesmo quando ainda não se cumpriram plenamente. Ela viveu a tensão entre saber quem Jesus era e, ao mesmo tempo, vê-lo crescer e enfrentar o sofrimento humano. Maria esteve presente em momentos decisivos do ministério de Cristo: nas bodas de Caná, onde incentivou o primeiro milagre, e aos pés da cruz, quando viu o Filho amado sendo crucificado. Sua dor foi profunda, mas sua fé permaneceu firme. Ela não apenas gerou Jesus fisicamente, mas também foi exemplo de discipulado e perseverança espiritual. Sua vida nos mostra que dizer sim a Deus pode envolver sacrifícios profundos, mas também conduz a uma alegria e propósito incomparáveis. Ela nos convida a viver com um coração sensível, capaz de confiar mesmo no mistério, e a perseverar mesmo quando os caminhos de Deus nos levam por estradas difíceis. Como Maria, podemos aprender a guardar as promessas divinas, nutrindo a fé até que o tempo do cumprimento chegue. E quando chegar, veremos que todo sacrifício valeu a pena. As três Marias juntas, uma herança de fé e coragem. Quando olhamos para Maria Madalena, Maria de Betânia e Maria, Mãe de Jesus, percebemos que suas histórias, embora distintas, se entrelaçam em um mesmo propósito: revelar o amor, a graça e a fidelidade de Deus. Cada uma, com sua trajetória única, representa um aspecto da caminhada cristã: a libertação, a devoção e a rendição total à vontade do Senhor. Maria Madalena nos mostra que não importa quão profunda seja a prisão espiritual, Jesus é capaz de libertar e transformar completamente uma vida. Sua coragem ao permanecer junto à cruz e sua alegria em anunciar a ressurreição revelam a força de uma fé inabalável. Maria de Betânia nos ensina que, em meio às pressões e preocupações da vida, há um lugar melhor:
aos pés de Jesus. Sua escolha de priorizar a presença do Mestre sobre as demandas do dia a dia nos lembra que o relacionamento com Deus é a fonte de todo verdadeiro serviço. Maria, mãe de Jesus, nos inspira a confiar plenamente, mesmo sem compreender todos os caminhos de Deus. Seu sim abriu espaço para o cumprimento do plano divino de salvação e demonstra que a verdadeira grandeza está na obediência humilde. As três, juntas, formam um quadro de fé que atravessa séculos. Representam diferentes estágios e expressões da vida cristã, mas todas apontam para o mesmo centro, Cristo. Elas caminharam ao lado dele em momentos de alegria, dor e milagre, e permaneceram fiéis até o fim. Hoje, seus exemplos ecoam para nós. Talvez nos identifiquemos mais com a gratidão de Maria Madalena, com a contemplação de Maria de Betânia ou com a entrega de Maria, mãe de Jesus. Mas como corpo de Cristo, precisamos de todas essas virtudes. O legado dessas três mulheres é um chamado para vivermos uma fé corajosa, que não se intimida diante das provações, que valoriza a presença de Deus acima de tudo e que responde com obediência aos seus propósitos. Assim como elas, podemos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, deixando um rastro de esperança e luz no mundo. E, ao final, seremos lembrados não por nossas conquistas humanas, mas pela forma como amamos, servimos e permanecemos fiéis. Vejamos as lições de vida cristã. As Três Marias da Bíblia. Pêmbio. A libertação é o início, mas não o fim da jornada. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, mas sua caminhada não parou aí. Ela se tornou discípula fiel e mensageira da ressurreição. Isso nos lembra que a salvação é apenas o começo. Deus deseja que avancemos em intimidade e serviço. Segundo, a presença de Cristo é mais valiosa que qualquer atividade. Maria de Betânia escolheu ouvir Jesus em vez de se ocupar com muitas tarefas. A vida cristã exige equilíbrio, mas nunca devemos deixar que o ativismo substitua a comunhão com Deus. Terceiro, a obediência abre caminho para o mover de Deus. Maria, mãe de Jesus, aceitou um chamado incompreensível aos olhos humanos. Sua submissão nos ensina que a obediência, mesmo diante da incerteza, é o terreno onde os milagres florescem. Coragem para permanecer na dor. As Três Marias estavam presentes nos momentos mais sombrios da crucificação. Permanecer fiel a Cristo nos tempos de sofrimento é prova de amor genuíno. Quinto, a esperança se fortalece na adoração. Tanto Maria de Betânia, ao ungir Jesus, quanto Maria Madalena, ao procurá-lo no túmulo, demonstram que adoração e esperança caminham juntas. Sexto, a unidade fortalece a missão. As Três Marias, juntas, mostram que a fé compartilhada fortalece. Cada cristão tem uma função única, mas a missão é cumprida plenamente quando caminhamos em unidade. Sétimo, ser testemunha é mais que falar, é viver. Maria Madalena não apenas contou sobre a ressurreição. Sua vida foi prova viva da transformação que Jesus opera. Eitu. O exemplo permanece além da vida. O legado dessas três mulheres inspira até hoje. Viver de forma que a nossa fé continue a falar mesmo após nossa partida é um chamado para todos os filhos de Deus. Conclusão. As Três Marias e o chamado para nossa geração. Ao contemplarmos a trajetória das Três Marias da Bíblia, Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia e Maria Madalena, percebemos que suas histórias se entrelaçam em um testemunho poderoso de fé, coragem e devoção. Elas viveram em contextos culturais onde as mulheres eram frequentemente silenciadas, mas, mesmo assim, seus nomes ecoam até hoje porque decidiram viver para Deus e não para a aprovação do mundo. Maria, mãe de Jesus, nos mostra a grandeza de confiar no Senhor diante do impossível. Sua aceitação do chamado divino mudou a história da humanidade e nos lembra que cada sim dito para Deus pode impactar gerações.
Sua vida ensina que submissão à vontade de Deus não é passividade, mas força revestida de humildade. Maria de Betânia nos convida a sentar aos pés de Cristo, priorizando a presença de Deus acima de qualquer ocupação. Em um mundo apressado e barulhento, sua escolha é um chamado para desacelerarmos e cultivarmos momentos de intimidade com o Senhor. Ela nos lembra que, antes de servir, precisamos nos abastecer espiritualmente para servir com excelência. Maria Madalena nos inspira com sua transformação radical. Libertada de um passado de opressão, ela se tornou mensageira da maior notícia de todos os tempos. Ele ressuscitou. Sua história prova que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela graça e que o passado não define o futuro de quem se encontra com Jesus. O que une essas três mulheres não é apenas o nome, mas a paixão por Cristo. Elas estiveram presentes em momentos cruciais do ministério de Jesus: a concepção, a comunhão íntima e a ressurreição. Cada uma, à sua maneira, contribuiu para que a mensagem do Evangelho fosse fortalecida. Assim como as três Marias, somos chamados a viver uma fé que se expressa em obediência, adoração e coragem. Que possamos ser conhecidos não apenas por frequentar cultos ou carregar um título cristão, mas por demonstrar em cada atitude que pertencemos a Jesus. Que sejamos pessoas que permanecem firmes na dor, que priorizam a presença de Cristo e que proclamam sua vitória com ousadia. Hoje, o mundo ainda precisa de homens e mulheres com a fé das três Marias. Que possamos atender a esse chamado com todo o coração, para que, como elas, deixemos um legado eterno para a glória de Deus. Oremos, Senhor amado. Hoje me coloco diante de Ti inspirado pela vida e exemplo das três Marias que marcaram a história da fé cristã. Quero, como Maria, mãe de Jesus, aprender a dizer: eis-me aqui, mesmo diante do desconhecido. Dá-me a coragem de aceitar Teus planos, mesmo quando não entendo cada detalhe, confiando que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ensina-me também, como Maria de Betânia, a escolher a melhor parte, estar aos Teus pés. No corre-corre da vida, tantas vezes me envolvo em afazeres e compromissos, mas sei que nada é mais importante do que Te conhecer e ouvir Tua voz. Ajuda-me a reservar tempo diário para estar em comunhão contigo, alimentando minha fé e fortalecendo meu espírito. E como Maria Madalena, Senhor, quero experimentar e proclamar a transformação que só o Teu amor pode fazer. Liberta-me de tudo o que me prende, de toda culpa, medo ou mágoa que ainda carrego. Lava-me com o sangue de Jesus e faz-me um instrumento vivo da Tua graça, para que eu possa anunciar a outros que Cristo vive e reina para sempre. Pai, que eu possa unir a obediência da primeira Maria, a devoção da segunda e a ousadia da terceira. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor e que, onde quer que eu vá, as pessoas percebam que ando contigo. Ajuda-me a ser constante na fé, mesmo diante das provações. Dá-me sabedoria para tomar decisões que Te honrem e humildade para reconhecer quando preciso recomeçar. Renova meu coração para que eu não me distraia com as coisas passageiras, mas busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, assim como as três Marias permaneceram fiéis até o fim, que eu também permaneça firme, aguardando com esperança o dia em que estarei para sempre na Tua presença. Sustenta-me para que, ao final da minha jornada, eu possa ouvir Tua voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Eu oro agradecendo pela vida dessas mulheres, que continuam nos ensinando séculos depois, e peço que o mesmo Espírito que as guiou me conduza todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, então curte, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam ser abençoados. Se inscreva no canal para não perder os conteúdos e nos vemos no próximo vídeo, onde a palavra de Deus continua ecoando virtudes bíblicas e onde as histórias ganham vida.